Se você acabou de adquirir um filhote e deseja treinar ele para ser um excelente cão de guarda e proteção, você precisa assistir esse vídeo, porque você vai aprender tudo o que precisa para saber como estimular o seu filhote, como ensinar ele a latir sob comando e como trabalhar uma mordida muito bem colocada no seu cachorro e a forma correta de fazer isso. Então, acompanhe o vídeo até o final. Esse filhotinho que eu vou trazer tem aproximadamente 8 meses e é um cachorro que tem uma genética incrível. Inclusive, o trabalho de proteção dela é muito bem selecionado. Em contrapartida, nós precisamos fazer isso da forma correta para que, mesmo um cachorro que tem uma genética muito adequada para o trabalho, não seja quebrado, não seja praticamente partido e fique com medo de trabalhar proteção, porque você fez da forma errada. Quando você for treinar o seu filhote, você precisa se atentar que o filhote, ele é um cachorro que é quase um bebê. E de um bebê você não tem tantas exigências quanto uma pessoa adulta, por exemplo. Então, quando você for treinar o seu cão filhote, você não pode pensar que ele é um cão adulto, exigir que ele se comporte como um cão adulto. Então, nós vamos utilizar exatamente os mesmos equipamentos que nós costumamos utilizar. Um peitoral preso em um poste fixo. Em contrapartida, as exigências que você vai ter com esse filhote são extremamente menores do que se você estivesse treinando um cão adulto. Então, no caso de um filhote, nós trabalhamos ele muito através da caça, que literalmente é a movimentação do brinquedo, e a partir do momento que ele demonstra vontade de querer brincar, interagir, morder o brinquedo com você, você reforça esse comportamento, entregando o brinquedo e fazendo um cabo de guerra extremamente leve. Assim que o cachorro morde o equipamento, nós não queremos loucura, não queremos estresse, não queremos o cachorro louco jogando o brinquedo de um lado para o outro, puxando o mais forte possível. Claro que quanto mais luta o cachorro tiver, melhor. Mas o mais importante é você ensinar para o seu cachorro que essa brincadeira, além de trazer o brinquedo como recompensa, traz a calma através do PES. A parte prática, ela funciona da seguinte forma. Nós utilizamos um brinquedo que o cachorro gosta muito de morder e nós vamos jogar ele de forma lúdica, como se ele fosse uma caça fugindo do cachorro. Jogo de um lado para o outro e quanto mais vontade ela tiver de morder o equipamento, eu reforço esse comportamento entregando a mordida. E aí, quando eu estiver lutando com o cachorro, fazendo exatamente esse cabo de guerra, eu não vou fazer isso como se fosse um cachorro adulto e literalmente querer arrancar o brinquedo da boca do cachorro e jogar ele para cima e para baixo. Não. Quanto mais calma você trazer dentro desse comportamento, mais fácil vai ser para o teu cachorro entender. Então, para isso, eu vou ajoelhar e esse cabo de guerra vai ser extremamente simples, jogando o brinquedo de um lado para o outro. Para facilitar para o cachorro ficar ainda mais calmo, coloca a mão por debaixo do queixo, ela relaxa, e aí sim, quando ela relaxar, ok, a gente volta a brincar. Uau! Lembrando que para um filhote, isso não é proteção. Um bebê, ele não luta UFC, ele não luta jiu-jitsu, ele não se defende de uma situação. É tudo brincadeira. Exatamente por isso que o rabinho dela está de um lado para o outro. Luta, 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 trago calma. Assim que ela relaxa, ok, a gente volta a brincar. Uau! Se ela faz força para puxar o brinquedo de mim, eu alivio. Quanto mais força ela faz, mais eu alivio. Trago o brinquedo, calma, relaxa. O cachorro se mantém nesse comportamento de entender que isso não é loucura. Quando ele entra nessa emoção, ok, a gente volta a brincar. Uma das coisas mais importantes para vocês fazerem é dessensibilizar o seu cachorro com as coisas que acontecem dentro do trabalho de proteção. Por exemplo, assim que ele morde um suspeito, morde uma pessoa, a pessoa não vai simplesmente receber a mordida e ficar parado nessa calma. Então,
A pessoa provavelmente vai puxar a orelha, vai apertar o cachorro, vai segurar na pata, vai tentar fazer ele soltar o braço dela o mais firme e o mais intenso possível. Então, eu começo a acostumar o meu filhote exatamente com essas movimentações. Então, enquanto ele está brincando, seguro a orelha e alivio. Uau! Vou acalmar essa mordida. Ok. Seguro a orelha, alivio. Seguro a orelha, alivio. Mexo nas patas, alivio. Seguro no focinho, alivio. Seguro no corpo do cachorro, alivio. Começo a acostumar o meu filhote a entender a movimentação de um chute, por exemplo. Então eu levanto o meu pé e aí volto a brincar com o cachorro. Ele começa a se acostumar com o contato que as minhas pernas fazem no corpo dele e entender que isso não é algo ruim, não é algo que vai fazer mal para ele. Uau! Extremamente calmo, com muita calma para você não trazer mais critério do que é necessário. Então, acostumo o meu cachorro com os toques pelo corpo e volto a brincar. Em contrapartida, pode ser que o meu cão de guarda ele encontre uma pessoa, por exemplo, com um pedaço de pau na mão. Como que ele reagiria nesse caso? Como que eu acostumo o meu cachorro a suportar essa pressão? É exatamente para isso que nós temos um bastão. Então, o que eu faço com esse bastão? Começo a mostrar para o meu filhote que as movimentações que a pessoa faria para acertar ele não fazem mal. Então eu começo a movimentar o bastão, não na direção do cachorro. Automaticamente ele começa a relaxar, porque entende que essa movimentação não vai fazer mal. Com o tempo, eu começo a encostar o bastão no cachorro, para ele entender que de certa forma isso é até bom, porque faz um certo carinho nele. Com o tempo, começa a mostrar que essas aproximações do bastão começam a ficar cada vez mais intensas, cada vez mais parecidas com uma agressão de verdade. Lembrando que isso é gradativamente. Quer ver só? Uau! Começo a movimentar de forma cada vez mais intensa, colocando agora a pressão literalmente em cima do cachorro, mas que não causa literalmente nenhum dano. O cachorro ele aprende, lembra que eu falei do relaxamento? Quanto mais relaxado ele tiver, mais ele entende que tudo isso que você está exigindo de critério não vai fazer mal. E aí isso começa a aumentar gradativamente. Então, basicamente, quando você treina o seu filhote para guarda e proteção, você precisa se lembrar que os critérios que você trabalha para criar um cão corajoso, para criar um cão seguro, para criar um cão que tem essa força de vontade de suportar essa pressão, de lutar contra o figurante, de lutar contra o suspeito, isso precisa ser construído gradativamente. O cachorro precisa entender e ter confiança de que você, o dono, o papai dele, vai ensinar tudo o que ele precisa para usar lá na frente. E você precisa fazer isso de forma calma e tranquila.